Sejam muito bem-vindos ao podcast Voa Coruja, edição internacional. A primeira edição que acontece aqui na Suíça com uma autora muito especial, a Marisa. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre as feridas emocionais, que com certeza você tem aí e vai descobrir hoje quais são elas. A Marisa publicou com a gente o livro A Menina que Fala com as Feridas, tem uma trajetória muito legal. Ontem nós estávamos juntas no evento Destravar do Milhão. Trouxemos até um milhão aqui, ó. 1 milhão. Quem quiser 1 milhão, vamos falar sobre isso também. É só simbólico, mas você pode fazer de inventar real. Isso, porque tudo começa realmente nessa intenção, né? Exatamente. Mas conta um pouquinho, Marisa, se apresenta, fala um pouco sobre o seu livro. Ok. Eu me chamo Marisa Maracás, sou brasileira, né, lógico, baiana, nascida lá em Valença, no interior de São Paulo, no interior da Bahia. E eu saí da Bahia, fui para São Paulo. De São Paulo eu fiz uma trajetória, fiz enfermagem, estudei, trabalhei. Depois eu vim para a Suíça. Ou para a Suíça não, eu moro na Itália. Eu vim para a Itália, tá na Suíça, então você vai confundir um pouquinho. Eu vivo mais aqui do Bom, que lá. Bom, tudo então, aqui é perto, né? Com a logística. A parte boa da Europa, essa você vai dar perto tudo. E é isso aí. O livro, ele nasceu... Por quê? Porque antes, quando eu conheci a Fátima Diniz, que agora é a minha parceira na Escola do Milhão, foi eu fazendo fiz uma palestra de como investir no Brasil, porque eu fiz um curso de investimento, eu comecei a aprender como investir no Brasil. Por quê? Porque eu trabalhava aqui. Então eu pegava meu dinheiro daqui, mandava para o Brasil, investia no Brasil. Aí eu pensava assim, ó, quando eu fizer 10 mil, eu ajudo, porque ali eu já vou estar sabendo o que fazer. Aí eu fiz 10, eu falei, não, vou esperar mais um pouquinho, se der errado. Fiz 50, aí eu falei, agora já está na hora. Aí quando eu fiz 100, eu falei, agora está na hora. E eu comecei a ajudar as pessoas, os brasileiros que moravam na Europa, a investir no Brasil. Dali, eu estava indo muito bem, fazendo palestras aqui, que foi quando eu conheci a Fátima Diniz, em uma palestra na Toscana. E a Fátima já investia. E ali ela viu a simplicidade e ela falou, não, agora eu sei, porque ela tinha uma pessoa que fazia. Ela mandava o dinheiro e as pessoas faziam para ela. E quando ela viu eu palestrar, ela falou, não, agora eu já sei fazer. E dali nasceu, sim, uma amizade, nasceu também através de um QGR, que era Quartel-General do Reino, que a gente participava, onde a gente lia a palavra, onde a gente se encontrava com Deus realmente. Todo momento a gente encontra com Deus, tá, gente? Mas aquilo ali era só um motivo da gente nos reunir. E aquilo ali também foi exatamente onde eu conheci ela, que eu fiz esse evento, e lá dentro desse evento eu palestrei como investir no Brasil. Dali, um belo dia, eu estava toda emocionada, palestrando, ia dar a minha segunda palestra de investimento. Um belo dia eu estava cuidando, porque eu sou enfermeira, eu vim para a Itália com um convite da Itália para trabalhar como enfermeira. Perfeito. Um belo dia, saí do paciente, entro no carro e eu sinto no meu coração assim, está na hora de parar de cuidar das feridas cutâneas e cuidar das feridas emocionais. Naquele momento, uma boa baiana, tá bom, entendi, legal, feridas emocionais. E eu continuei. Segunda vez, acho que eu não fiz nem 1 quilômetro, de novo dentro de mim, forte. Está na hora de parar de cuidar das feridas cutâneas e cuidar das feridas da alma. Aí eu, de novo, parei naquele momento e falei, tá bom, ok, vou fazer, top, ferida. Só que eu acho que Deus falou, se o Espírito Santo falou, opa, peraí que essa daqui tem que ser mais forte. Eu não andei nem mais 1 quilômetro, meu coração estava aqui na boca e eu senti de novo, está na hora, mas foi muito intenso. Naquele momento eu parei o carro e eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei, tá bom, pai, eu topo cuidar das feridas emocionais, só me diz como. Essa foi a única coisa que eu falei. Meu coração acalmou. Eu continuei dirigindo e naquele momento eu relaxei e eu esqueci, não é que eu esqueci, mas ali naquele momento eu continuei trabalhando. E estava tudo certo. Dali foi quando, do nada, apareceu a Valdenice Pereira. Da Valdenice, ela me apresentou a Jo, que ela ensina, né, sobre as feridas emocionais.
Aí eu pensava, nossa, mas eu não tinha estudado, eu tinha feito coach, master coach, tinha feito programação neurolinguística, mas tudo para melhorar a mim mesma. Não para poder aplicar com outras pessoas, era em questão de poder estar melhor. E tudo bem, aquilo ali estava guardado, mas tinha um motivo e eu não sabia. Sempre. Quando eu conheci a Jo, que ela FQC, que é feridas que curam, eu fiz o curso dela. Falei, caramba, que maravilha. Ali eu fui me entender. Aquilo ali serviu para que eu entendesse as minhas feridas. E é como a gente fala, eu só consigo ajudar o outro se eu primeiro me entendo, se primeiro eu cuido das minhas feridas. E o meu processo foi esse, eu cuidei das minhas feridas. Quando eu cuidei das minhas feridas, foram aparecendo. Aí apareceu o Valmir. E o livro, e aí as meninas começaram a me dizer, por que não escrever um livro da tua história? Ai, mas da minha história? Ai, gente, peraí, né? Que história? Aí o Valmir, não, é rapidinho, a gente faz. E eu fiz. Mas foi assim, eu fiz rápido. O livro nasceu porque esse livro não é meu, é do Espírito Santo. Ele tinha um propósito para isso. E até ali eu entendia mais pouco, mas quando eu vi as coisas acontecendo, eu falei, não, isso aqui não é a Marisa, não tem a ver com a minha força. Eu era acostumada a fazer as coisas, vim pra cá na força do braço mesmo, sabe? Eu tenho muita fé em Deus, muita fé mesmo. Mas eu viajava com a força da carne. E ninguém me ensinou essas coisas que eu sei hoje, que hoje nós ensinamos na Escola do Milhão. O que acontece? Ali era a minha força. Quando eu escrevi o livro, que aí o Valmir me ajudou, a gente fez tudo, ele falou assim, Marisa, olha, o nome do livro vai ser A Mulher que Fala com as Feridas. Por quê? Porque tem uma trajetória que, assim, é uma conexão, hoje eu entendo, não é minha com a ferida, mas é minha com a parte espiritual daquele paciente. E eu falo realmente. Às vezes o paciente fala assim, ele liga no escritório e fala assim, manda aquela enfermeira que fala com as minhas feridas, porque a minha ferida abriu de novo. Por quê? Porque literalmente eu tô ali limpando elas e eu falo assim, nossa, mas hoje você piorou. Mas por que você piorou? E às vezes eu esqueço, é uma coisa, sabe natural. Quando é natural, vai naturalmente. E é tão gostoso que eu viro na minha bolsa e eu coloco o produto. Se você me perguntar o que eu coloquei, lógico que na minha bolsa só tem produtos que vão fazer bem. Mas assim, eu escrevo e aí eu vou embora. Eu não lembro exatamente o que eu coloquei ali. Menina, é incrível. Quando eu volto, está melhor. E as feridas físicas, elas têm muito essa conexão com as feridas emocionais. Ontem lá no evento você falou muito sobre isso, né? Uma pessoa que tem uma ferida da humilhação, você pode até citar para o pessoal conhecer, quem ainda não conhece, as 5 feridas emocionais. A pessoa anda sempre curvada, por exemplo. Então essa pessoa vai ter um problema de coluna, vai ter tudo isso envolto. Então entender as feridas é também até uma forma de prevenir. Sim, prevenir doenças. Por quê? Porque tem muita gente hoje, gente, que tá tenso, tá com dor nas costas. Eu tenho cervicalgia, eu tenho dor lombar. Isso tudo pode estar sendo gerado pelas feridas emocionais que você carrega. Vou falar, Rafa, as 5 feridas para que vocês entendam um pouco, tá? Mas começando, Deus nunca deu ferida para ninguém. É o que você me ouviu. Isso eu faço questão de dizer. Deus não te deu feridas. Deus te deu recursos. Mas como somos seres humanos e vivemos na carne, o que a gente faz? É melhor eu dizer que eu me sinto abandonada. É melhor eu dizer que eu me sinto humilhada do que dizer que eu tenho uma ótima comunicação, que eu sou planejadora, que eu adoro as coisas organizadas. Isso aqui, aí eu vou dizer, imagina, eu nem consigo me reconhecer nisso. Você entende? Onde é que mora o perigo? A gente tem essas qualidades, esses recursos, mas é muito mais fácil olhar para a dor. Fica mais bonito. A gente está acostumado a viver num piloto de vítima. Então, isso faz com que você adoeça. Porque a primeira ferida, vamos lá, para que a gente entenda. A primeira ferida, nós estamos falando de rejeição. Aconteceu lá na barriguinha da mãe, quando a criança estava sendo desenvolvida. A segunda é o abandono. O abandono aconteceu no período da amamentação. Naquele período que a criança está sendo amamentada, se a mãe se afasta um pouquinho, o que acontece? Ela se sente abandonada. Ela quer ficar grudada com a mãe. Por quê? Uma outra coisa que a gente tem que entender, que é o período da mielinização.
Se a gente não entende a mielinização, a gente não entende o porquê que aquela criança quer mamar sempre. Às vezes ela nem tá com fome, mas ela fica com a teta na boca assim, ah. Por quê? Aí todo mundo diz é o dentinho. Não, é que está sendo mielinizado. Na primeira ferida, ela vem a mielinização na cabeça. Então, por isso que eles são muito idealistas, ele tem muitas ideias, é criativo, são aquelas pessoas que inventaram, por exemplo, quem inventou isso aqui, ou são aquelas pessoas que criam coisas. Então, são muito inteligentes. A amamentação, a mielinização está acontecendo nessa parte da boca, do coração. Por isso que aquelas pessoas que têm oralidade alta sente aquele vazio no coração de vez em quando. Por quê? Porque quando ela era criança, a mielinização estava aqui. Ela nem tinha controle, gente. Isso é importantíssimo a gente entender. É uma coisa que a gente não controla, é um processo natural. A mielinização é natural. E, ok, aqui é na parte do abandono. A terceira é a manipulação, que é na parte dos ombros, que é aquele líder, que é aquela pessoa que entra aqui e já quer organizar, não, já vê negócios em tudo, aquela pessoa que gosta de negociar. Então, essa é a manipulação. A terceira é a humilhação. A humilhação, como você citou agora, é onde lá está acontecendo a mielinização no processo do quadril. Essa criança, ela aprendeu a viver assim, ó. Por quê? Porque quando a mãe dizia não deve fazer cocô na calça, ela fazia, que ela não tinha controle, porque as células neurais dela estavam ali descarregando toda essa eletricidade, estava passando as mensagens, ela não tinha controle. E aí o que acontece? Ela fazia. A mãe falava, ela se sentia humilhada. Esse é só um exemplo, mas são várias outras coisas que a criança faz e que a mãe, ou o pai, ou quem cuida, fala algo e aquilo é como ela percebeu. Não é que de fato pode ter sido uma humilhação. A mãe só corrigiu porque queria que ela aprendesse. E aí a criança não pensa isso. A criança só diz, a minha mãe me humilhou. E aquela humilhação, imagina que ela tranca assim. Se ela tranca, o corpo dela fica todo fechado. É onde eu falo, ela vai ter muitas contrações musculares. Principalmente na parte do ombro, das costas. A última é a rígida, né? A famosa ferida da traição, que é quando a criança era apaixonadinha pelo pai, por algum motivo, ela percebeu que o pai abandonava ela. Isso de fato pode ter acontecido? Não. Todas as feridas são, naquele período, pode ser que aconteceu, pode ser que não aconteceu, tá? Ela foi só uma percepção. A gente precisa, por isso que é importante a gente simplesmente fazer a análise. Eu não falei no início, gente, mas eu sou formada em análise corporal pelo Corpo Explica, do Brasil. É uma das minhas formações. E é importante a gente entender que é uma coisa que eles prezam muito isso. Eu preciso entender essa criança para que eu possa dizer como você é como adulta. E aí eu faço o inverso. Eu entendo você como você é agora, os teus comportamentos, e aí eu vou explicar para você porque você tem. E tem tudo a ver com o quê? Com as feridas. E isso, quando você traz essas feridas, a pessoa da rejeição, digamos que essa criança sofreu rejeição, o que é que ele faz? Ele se guarda, ele se tranca. Essa criança não quer ver ninguém. Você entende? Ele não quer ver, ele gosta do cantinho dele. E aí ele pode desenvolver várias patologias. Uma delas é depressão. Você entende? As coisas estão tão associadas. E daí vem a importância de trabalhar muito o autoconhecimento. Com certeza. Eu vejo isso muito no âmbito da escrita, quando eu trabalho com a escrita terapêutica. Por quê? Muitas vezes a pessoa não se conhece ou não se reconhece antes de escrever sobre si. Então, como eu trabalho muito com esse trabalho de ghostwriter e com essa questão de consultoria em escrita e mentoria, muitas vezes a pessoa, ela nunca escreveu sobre ela. Então, assim, é assustador perceber isso, porque a escrita é uma forma de você se encontrar e se perder no seu próprio eu. Nossa, e é justamente entre se encontrar e se perder que a gente encontra as feridas. Sim. E é a partir disso que a gente encontra caminhos de ressignificação. Porque não tem como você dar um novo significado a uma coisa que você desconhece. E a escrita, ela pode entrar nesse processo como uma porta. Então, assim, fica até de exercício aqui, quem está nos assistindo, que não conhecia ainda das feridas emocionais, ou se conheceu, escreva.
A partir disso que a gente conversou aqui, pense um pouco quais são as suas feridas emocionais principais, porque todo mundo tem elas. Se você está assistindo, se você é ser humano, você passou pelas 5 feridas. Não tem pra onde correr. 2 delas hoje estão dominando, liderando a tua vida. Então não tem o que fazer. Todos nós temos. Pensa nessas 2 aí, avaliando o que nós estamos conversando hoje e também fazendo suas próprias pesquisas, porque é fundamental isso. Avalie qual predominância você tem, e se você quiser uma resposta assertiva, faça a análise, porque aí você vai ter certeza. Mas a partir disso, escreva sobre essa sua dor. Porque como foi dito, a gente acaba vivendo mais a dor do que o recurso. Exatamente. Então, já que a dor às vezes é mais clara, escreva sobre a dor. Porque mexendo na dor, você vai encontrar o recurso. E daí, se você não sabe o que significa recurso dentro do que nós estamos conversando, você vai contar pra gente. Conta, o que é esse recurso? Esse recurso é, então, o que a gente entende, gente? Tá bom, eu nasci ali, vou falar de mim, tá? Essa minha oralidade tá escrita na cara, então vamos lá. O que acontece? Quando você nasce, que você desenvolve essa ferida, por exemplo, eu desenvolvi a ferida, eu nunca fui abandonada, Rafa, como eu contei ontem lá no evento, eu nunca fui abandonada, mas na minha cabeça eu fui abandonada, porque a minha irmã era doentinha, a minha mãe fazia tudo pela minha irmã. Aí agora você vai ver, por quê? Porque é a menina que fala, você entende? Aquela menina que sofreu isso lá. Mas o que acontece? A minha mãe cuidava da minha irmã. Eu não entendia. Você acha que uma criança de 3 anos, 2 anos e meio vai entender? Na época que eu desenvolvi isso, eu tinha o quê? 1 ano e meio. Eu era pequena, porque a ferida do abandono acontece quando você está no período da amamentação. 6 meses até 1 ano, 2 anos, dependendo de quanto tempo aquela criança está sendo amamentada. E aí o que acontece? A minha mãe cuidava da minha irmã. Eu falava, minha mãe, eu pensava dentro de mim, a minha percepção, ela não gosta de mim. Tudo é pra minha irmã, ela me deixa aqui, vai cuidar da minha irmã, ela dá banho direitinho, ela tem tempo de dar banho, ela pegava na minha irmã, diferente. Eu lembro disso. Agora, como faz uma criança tão pequena lembrar disso? Você entende? Eu lembrava disso, que a minha mãe cuidava muito mais da minha irmã. E ali eu desenvolvi isso. Agora, eu pergunto pra vocês, por que eu lembro disso e eu não lembro das vezes que as pessoas falavam, lembro hoje e raramente quando as pessoas falavam, Marisa, fala, eu adoro ver você falar. Eu era pequena, todo mundo queria que eu fosse pra frente apresentar o trabalho, porque eu falava e as colegas não falavam. Por isso a menina que fala. Isso é um recurso. Isso é um recurso. Por quê? O recurso é aquele dom, aquilo que Deus te deu para você viver melhor na vida. Para que você consiga atingir os teus objetivos. Mas como a gente não se vê boa em nada, são poucas pessoas, eu vou lembrar da dor. Então, todos os recursos, o rejeitado é muito criativo, o abandonado é muito comunicativo. Com certeza, para fazer algo, para redigir, para criar, para escrever, se você pega uma pessoa que foi rejeitada, ele vai fazer na perfeição, ele vai te dar rapidinho. Se você pegar uma Marisa da vida, ela vai ficar lá, ela vai só falar. Por quê? Porque esse é um dom. Só que quando nós vivemos na ferida, esse dom pode até adventar um perigo. Eu vou ficar aquela mulher que fala, que é até ruim de você ficar presente ali ouvindo essa pessoa. Por quê? Porque eu não estou usando recursos, que é uma comunicação assertiva. Por isso que é importante conhecer a dor, porque ela é mais fácil de identificar às vezes, né? Para trabalhar o recurso da melhor forma, porque aí você identifica, sou boa na oralidade, daí você está trabalhando justamente com aquilo que você é boa, né? Ao invés de insistir numa coisa que às vezes te reforça a ferida que você tem, né? Exatamente. Vou dar um exemplo para você. Você viu ontem a dinâmica minha e da Fátima. A Fátima é muito mais, negociadora. É aquela que a gente fala da manipulação. Você vai ver que ela tem próprio o porte de pessoa que entra aqui, ela já tá ali olhando. Não é que eu não tenho, eu tenho, mas o dela é muito mais alto. Então eu tô ali cuidando, olhando, eu vou, e ela tá mais observando isso aqui, vamos fazer desse jeito. Por quê? Porque ela é uma líder. Ela nasceu com isso muito mais forte. Eu tive que aprender.
Você entende? Podemos aprender e podemos desenvolver todos os recursos. Porém, tem dois que você nasceu ali para você executar e vem fácil, você não precisa, você não sofre. A Fátima, na manipulação, ela vai boa, ela vai assim, ela é uma líder pronta, ela trabalha com isso. Você entende? E isso a gente precisa entender os recursos, para quê? Para que eu viva eles. Aí eu não vou viver na dor. Aí o que eu faço vai dar muito mais resultado, porque eu vou entender. E é como você falou, é por isso que nasce a menina que fala com as feridas? Não, a menina nasce que fala com as feridas é nata porque eu falava com as feridas dos pacientes. Será que ela pela minha comunicação? Talvez sim, talvez não. Então, mas a comunicação estava sempre envolvida. Porém, quando a gente colocou o nome, só para fechar aqui, quando nós colocamos o nome A Mulher que Fala com as Feridas, o que acontece? Eu acordei, eu fiquei emocionadíssima de noite por esse nome, porque eu achei, meu Deus, é exatamente o que eu faço. Eu falei, uau, achei. O que acontece? Eu vou dormir. Quando eu acordo, que eu ponho o pé no chão, eu senti dentro de mim, nenhuma mulher fala com as feridas. Eu falei, uau, e agora? Quem que fala com as feridas? Naquele momento eu pensei, se eu não falo com as feridas, quem fala com as feridas? Sabe quando você fala assim, uau, então o meu livro não é verdade? Porque na minha cabeça eu falava com as feridas. Aí eu dei um passo e eu senti dentro de mim, para falar com as feridas, precisa ser pura. Precisa ser genuína. Era pura, genuína, transparente. Essas três coisas, três palavras vieram assim, forte dentro de mim. Aí eu falei, uai, eu sou uma pecadora. Faço um monte de coisa que, inconsciente ou consciente, mas faço e que eu sei que eu tenho que melhorar. Todos nós precisamos melhorar. E ali eu pensei, meu Deus, então o livro, e agora? Quando eu chego na frente do espelho, gente, é muito forte. Quando eu chego na frente do espelho, era como se eu me visse criança. E veio na minha cabeça, criança. Aí eu não podia, eu pensei, criança, mas o que é que tem a ver com criança? Aí é da onde nasce a menina. Eu falei, meu Deus, aí pronto, nasceu a menina que fala com as feridas. E dali, o que eu digo pra você? Que se você hoje está querendo ir com a carne falar com Deus, você está se enganando. Vá falar com Deus com uma filhinha, aquela menina, porque nenhum adulto fala com Deus. Agora, se você for se plantar nos pés do Pai como uma menina ou como um menino, você pode ter certeza que você vai receber o que Ele tem para você. Nenhum adulto que está ali na força do braço consegue? Pode até conseguir. A percepção? Sim, percepção, mas não é como você, aquela criança, quando está ali nos pés do Pai, não tem como não ser real, não tem como não receber. Muito lindo. Eu ia pedir uma mensagem final, mas essa mensagem final ficou tão bonita que... Perfeito. Eu só vou pedir para você deixar os seus contatos, falar um pouquinho onde encontrou o seu livro também, como também da Escola do Milhão, o que você quiser falar. Okay. O pessoal que ficou interessado também na análise, né? Em saber efetivamente. Sim. Como eu falei para vocês, eu sou analista corporal, eu fiz a minha formação com o Corpo Explica, eu já trabalho com isso, graças a Deus. E também nós temos, eu e a Fátima, em parceria, criamos, porque eu já fazia isso já dá bastante tempo aqui na Itália, a Fátima fazia aqui na Suíça, nós unimos as nossas forças e criamos a Escola do Milhão, por isso que tem essa placa de 1 milhão aqui. Nós criamos a escola e você viu, tem só 3 meses e ontem foi um evento que, nossa senhora, eu não tenho como não agradecer a Deus por aquilo, por tanto impacto que gerou aquele nosso primeiro evento. Então eu fico muito feliz, é um dos nossos, hoje, do que nós fazemos, do nosso, digamos, a escola é um dos nossos business, dos nossos negócios, a Escola do Milhão. A outra coisa, o meu livro pode estar encontrando no Brasil na Perecim, porque está na Perecim. Aqui na Itália tem que entrar em contato comigo ou comprar pela Amazon, pela Perecim. Então eu tenho meninas que já compraram, que elas já me mostraram, já fizeram fotinha, que chegaram, que elas receberam. E é isso aí. Eu faço análise corporal, os meus contatos, você pode me encontrar no Instagram, Marisa Maracás 2, e você também pode me encontrar ou no Facebook, ou eu tenho também a Escola do Milhão.
Você pode encontrar a chave do milhão, tá, gente? Não é a escola, mas é a chave do milhão, _UP. E que é o nosso Instagram. Pode também me encontrar lá. Muito bom, muito obrigada pela participação, por ter vindo aqui hoje, conversado e compartilhado todo esse conhecimento e também pelo evento de ontem. Obrigada e parabéns. Obrigada a você pela tua disponibilidade. Para mim foi um prazer e a gente está esperando você lá na Itália. Estou indo em breve. E para você que assistiu aqui o nosso episódio, eu espero que você já me conheça de outros episódios, mas caso seja a sua primeira experiência aqui comigo, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou Rafaela Perencin, editora de livros, escritora de 11 livros próprios e 55 como ghostwriter. Aqui, nesse podcast itinerante, você conhece autores, editores e muita inspiração. E a dica de hoje, depois dessa conversa super interessante com a Marisa, é que você fale com as suas feridas. Mas, como ela disse, não de uma forma adulta, digamos assim, né? Isso. Encontre, abrace a sua criança e se permita falar na voz dela. Se você for doce, como você era quando era criança, se você for criativo como era quando era criança, vai ser muito mais fácil acessar essas suas feridas para curá-las e, principalmente, encontrar uma ajuda muito mais poderosa para que isso aconteça. Obrigada pela sua audiência e eu te espero no próximo episódio.